Bom dia, irmãos, tudo bom? Ó Senhor Jesus, hoje eu vou compartilhar do alimento diário dessa segunda-feira. Ó Senhor Jesus, cujo o ler coração, o versículo ler coração, é 2 Pedro 1,19 que fala: Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E o título é Alertas para não aceitar outro evangelho. Ó Senhor Jesus. Hoje no Alimento Diário vai falar a introdução, desse novo volume do Alimento Diário, que o irmão Pedro começou a falar sobre Gálatas. Ó Senhor Jesus, e também vai falar um pouco, sobre o que a gente tinha visto, ainda vai continuar falando sobre as epístolas de Pedro, onde ele falava sobre os falsos mestres, Mas Gálatas, o livro de Gálatas é uma carta escrita por Paulo na sua segunda viagem ministerial, aonde foi a sua depois da sua primeira viagem com Barnabé em Antioquia. Ó Senhor Jesus. E a gente ouviu nas mensagens de domingo, umas mensagens anteriores, que Paulo e Barnabé, depois de ter passado por Antioquia, eles ficaram sabendo, que infelizmente alguns judeus, uma igreja que tinha sido, vamos te dizer, que tinha sido formada apenas por gentios, porque Paulo e Barnabé pregaram o evangelho para os gentios, e ali eles começaram a igreja em Antioquia. Só que infelizmente os judaizantes começaram a pregar para esses gentios, igreja recente em Antioquia, que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. Ó Senhor Jesus. E aí a gente já começa a ver, isso fala lá em Atos 15, no, no livro de Atos, e a gente começa a ver a mistura entre dois evangelhos, Porque a gente sabe que existe apenas um evangelho, e graças ao Senhor pela palavra profética, hoje a gente tem ouvido o único evangelho, E a gente não pode permitir que Satanás nos diga outro evangelho. Esse outro evangelho é um evangelho que veio só para atrapalhar. Porque o que Satanás quer é isso, ele quer nos distrair da palavra que faz a obra do Senhor, Da palavra que nos leva a realmente fazer a vontade do Senhor, a edificar a igreja. E Paulo e Barnabé, eles estavam com essa palavra, E graças ao Senhor essa palavra estava sendo pregada, Para as igrejas, para os gentios e também para os judeus, Aqueles que criam em Jesus. Só que infelizmente existiam alguns judaizantes que ainda praticavam a lei. E esses judaizantes, eles não só praticavam a lei, como eles colocavam esse fardo da lei nos novos crentes, Principalmente nos gentios. E muitas vezes, do evangelho chegar para os gentios, eles achavam que o evangelho só poderia ser pregado para os judeus. Mas não é, irmãos. O evangelho é para todos, graças ao Senhor. E por isso que Paulo e Barnabé, quando levantou essa igreja em Antioquia, uma igreja que foi feita por gentios, Foi levantada levantada não, mas começou por gentios. Ó Senhor Jesus, uma igreja viva, uma igreja fresca, mas infelizmente os judaizantes já estavam, pregando outro evangelho para atrapalhar eles de ouvirem realmente a palavra, De ouvirem a palavra profética que naquele tempo estava com Paulo. Ó Senhor Jesus. E o que Satanás quer é isso, irmãos. Ele quer tirar a palavra profética dos nossos ouvidos, da igreja, porque ele sabe que essa palavra é quem faz a obra. A palavra é quem faz a obra. Então, durante essa semana, a gente vai ver um pouco do contexto histórico, O irmão vai explicar muito bem pra gente a questão dessa carta escrita aos Gálatas, Dessas viagens de Paulo e também dessa questão da lei, que infelizmente Paulo sofreu muito com os judaizantes, porque infelizmente eles dominavam, a maioria da região e dominavam a maior região, que era Jerusalém. E de lá vinham muitos presbíteros, irmãos que serviam, só que muitas vezes contaminados pela lei, pela prática da lei, achando que precisava
creem em Jesus, por um lado eles criam em Jesus, mas por outro eles achavam que não poderia deixar de abandonar a lei, e eles colocavam um fardo nos irmãos mais novos, que era circuncidar, né, que era a prática da lei. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos.